Graça e paz, meus amados. Estamos aqui entrando por meio dessas plataformas digitais para cantar, adorar o Senhor, deixar uma palavra do coração do Eterno para o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos, que possamos adorar o Eterno e sermos edificados em nome de Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Deixa o rio de vida fluir aqui. As águas que fluem do teu trono, águas que curam, águas que saram, águas da tua palavra, Senhor. Águas que me libertam, águas que me transformam, águas que fluem do teu Espírito, águas que vêm do teu coração. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir
abençoe. Graça e paz, meus amados, trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração nesse momento. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, a Bíblia Sagrada vai destacar uma palavra poderosa para as nossas vidas. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus, o escritor muito inspirado falando sobre algo de grande fundamento para a vida cristã. Uma palavra tão pequena, mas de grande significado, fé. A gente vê aqui ele dizendo que o justo viverá. Isso quer dizer que sem essa fé não há vida. E essa vida que nós estamos falando, ela vai servir tanto para essa vida aqui, quanto a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz que o justo viverá. Veja bem, nós vivemos aqui e vivemos na eternidade, na presença de Deus, mediante a sua palavra, por meio da fé. A gente sabe que a fé, ela é um fundamento, ela é fundamental para a vida cristã, pois sem ela não existe vida, nem aqui e nem na eternidade. Falando sobre fé, a gente vê aqui que a palavra do Senhor diz que a gente não pode recuar, pois Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A nossa fé, ela não pode recuar. A nossa fé, ela tem que avançar. E eu amo falar sobre fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé não é por meio de vista que nós vivemos pela fé. A fé é você crer no invisível, naquilo que os teus olhos naturais não te faz ver. A nossa fé, onde é que está então? A nossa fé está na palavra de Deus. É por isso que nós cristãos confiamos em Deus, por meio da sua palavra. Isso é fé. Nós não precisamos ver, nós só precisamos crer. A Bíblia diz que se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E a Bíblia também diz, se crermos, veremos a glória de Deus. A Bíblia Sagrada vai destacar muitos pontos de fé. Não tanto no Antigo Testamento, mas mais no Novo Testamento. Um homem que se destacou no Antigo Testamento, falando sobre fé, foi Abraão. E no Novo Testamento, muitos homens de Deus, como mulheres de Deus, se destacaram por meio da sua fé. Pois bem, vamos lá, vamos falar um pouco sobre fé. Existem 3 níveis de fé: a fé pequena, a média fé e a grande fé. Existem também aquelas pessoas que não têm fé, são mais conhecidas como ateus, pessoas que duvidam e não acreditam na existência de Deus como um ser supremo, criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há. Essas pessoas que se dizem ateus, elas vão ficar fora do plano original de Deus. Elas vão, querendo ou não, ficar fora do propósito eterno de Deus. Existe também na Bíblia Sagrada a fé natural que nasce com todo ser humano. Cada pessoa que vive aqui nessa face dessa terra, ela já nasce com essa fé natural. Mas existe também a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E é essa fé que agrada a Deus, a fé sobrenatural. Existe também o dom da fé, só que o dom ele é repartido pelo Espírito Santo para a igreja, com a finalidade de equipar e assim trazer os sinais, os milagres e as maravilhas da parte do Senhor com mais evidência. Nem todo mundo tem o dom da fé, se bem que existem pessoas que têm o dom da fé. Existe também aquelas pessoas que outrora tiveram fé e hoje não têm mais a fé. São chamados de apóstatas da fé.
São pessoas que, por motivo A, motivo B, C, não sei, desistiram da caminhada. São aquelas pessoas que pararam, são aquelas pessoas que retrocederam, pois esse próprio versículo aqui de Hebreus 10, 38 fala que Deus não tem prazer neles, pois eles pararam, eles retrocederam. Deus tem prazer naqueles que avançam. Eu tenho que avançar na minha fé. Você tem que avançar na sua fé. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Na verdade, o que vai nos aproximar de Deus é a nossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá de fé em fé, de glória em glória. Sem essa fé que a Bíblia Sagrada exige para o cristão, nós não oramos, sem essa fé nós não pregamos a palavra, sem essa fé nós não obedecemos a Deus, sem essa fé a gente não vai agradar a Deus, porque só agradamos a Deus se de fato tivermos fé. Então, o que nós devemos fazer com a nossa fé? Nós devemos exercitar a nossa fé. Você pode ser uma pessoa que tem fé. Também pode ser que você seja uma pessoa que não tem fé. É importante você ter essa fé. Por mais pequena que ela seja, a tendência é da sua fé crescer. Porque a Bíblia Sagrada diz que a fé, por mais que ela seja do tamanho de um grão de uma mostarda, e a gente sabe que o grão de uma mostarda é a menor semente de todas as hortaliças. Mas quando ela cresce, ela evidencia-se por causa da sua fé. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus não quer a gente com uma fé pequena, se bem que a fé pequena, ela serve. Muitas pessoas com uma fé pequena pode vivenciar montanhas se moverem. Mas Deus não quer que a gente fique com a nossa fé pequena. Deus quer um nível de fé médio e um nível de fé grande, para que Deus possa se admirar da nossa fé. Se tem uma coisa que pode admirar a Deus na nossa vida, é a nossa fé. Muitas das vezes, algumas pessoas na Bíblia Sagrada foram repreendidas por causa da pequena fé ou por causa de ter lhes faltado a fé. Por isso que eu digo que a fé, ela não pode ser pequena. E Deus não pode olhar em mim e você e não encontrar essa fé. Porque Deus quer olhar para mim, quer olhar para você e quer encontrar a fé. Pedro foi repreendido por causa da pequena fé. Alguns discípulos foram repreendidos por causa da incredulidade deles. Agora, eu encontro no Novo Testamento pessoas que Jesus mesmo declarou que grande era a fé dessas pessoas. Lembra da mulher Cirofenícia? Jesus disse para ela, grande é a tua fé. E a gente vê que essa mulher, ela não é judia. A gente vê que ela é de uma língua gentílica. Outro homem também que Jesus declarou e se impressionou com a sua fé foi o centurião de Cafarnaum. Esse homem era um homem romano, era um homem que não era judeu, era um homem de uma nação pagã, gentílica, mas que Jesus se admira da sua fé e declara, eu nunca vi em Israel tamanha fé. É isso que Jesus quer ver em mim, é isso que Jesus quer ver em você, fé. Mais fé, que a tua fé, que a minha fé, que a nossa fé se agigante. E ela só pode se agigantar através do exercício, ela só pode se agigantar através da obediência à palavra de Deus. É através da nossa fé que nós impressionamos a Deus. O Antigo Testamento fala sobre a vida de Abrão. Com 75 anos de idade, Abrão tinha uma fé. Com 90 anos de idade, Abraão tem outro nível de fé. E com 100 anos de idade, Abraão tem uma grande fé. Ou seja, uma pequena, uma média
e uma grande fé. Quando Deus chama Abraão, Deus dá uma promessa para ele de terra boa que manda leite e mel. E Abraão sai de onde ele estava, de Harã, e vai de encontro a essa terra que Deus tem para ele, como promessa, como juramento. A Bíblia diz que Abraão creu, Abraão obedeceu, e a sua fé em Deus foi imputada como justiça. Essa fé de Abraão, ela aponta para Jesus Cristo, falando sobre fé, obediência e justificação através do perdão. E essa é a fé que eu e você precisamos. A fé do nosso patriarca, do nosso pai Abraão, porque Abraão é pai da fé. E a fé de Abraão vai apontar para Cristo Jesus, pois ela nos traz a justificação por meio da fé, trazendo assim a paz com Deus, através da remissão dos nossos pecados. E eu e você precisamos dessa fé. Essa fé que vai nos trazer justificação, ao qual Deus vai imputar como justiça de Deus em Cristo Jesus. Com 75 anos, Abraão tem uma fé. Com 90 anos, Abraão tem outro nível de fé. E com 100 anos de idade, a fé de Abraão é uma fé monumental. É uma fé gigantesca. E o interessante é que quando ele tem 75 anos, Deus tira ele daquela terra. Com 90 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E com 100 anos, Deus cumpre a promessa que ele dá uma semente como as estrelas dos céus e como a areia do mar, cumprindo assim o que prometeu. Agora, eu não sei qual é o nível da sua fé, se é pequena, se é média ou se é grande. Eu vou encerrar aqui a minha mensagem mostrando para você que a fé, ela é o oposto do medo. Quando nós sentimos medo, a nossa fé é paralisada. Agora, quando o medo encontra a nossa fé, o medo é paralisado e o medo é repreendido. A Bíblia diz que, certa feita, Pedro, através de uma experiência com Jesus, vendo o Filho de Deus, soberano sobre todas as coisas, andando por cima das águas. Pedro, atônito junto com os discípulos, em meio a uma tempestade, olha para Jesus, ficam com medo pensando que é um fantasma. Jesus diz para eles: não temais, sou eu, tenham bom ânimo. Aí Pedro levanta e diz: se és tu, permita-me ter contigo sobre as águas. E Jesus libera uma palavra para Pedro dizendo: vem, Pedro. Ali Pedro começa a andar por cima das águas. É essa fé que Jesus tem para minha e tem para a sua vida. A fé que vem pela sua palavra, que vai colocar o medo para fugir da minha e da sua vida e nos fazer andar em cima da circunstância e em cima de qualquer problema e de qualquer adversidade que eu e você, porventura, venhamos encontrar. Pedro andou por cima das águas, mostrando que pela fé tudo é possível. Que você tenha fé hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe em o nome de Jesus e até o próximo vídeo.